Olá, está no ar o Justiça Legal. E no programa de hoje você vai ver a cobertura completa do Congresso Estadual de Magistrados Catarinenses, que trouxe novidades este ano. Com a intenção de levar conhecimento no formato digital a operadores do direito, o Centro de Estudos Jurídicos de Santa Catarina cria o projeto e-book. Na entrevista de hoje vamos falar de um assunto muito discutido recentemente no julgamento do mensalão, a dosimetria da pena. Nosso convidado é o advogado Renato Boabide. E o presépio natural montado na Praça 15 de Novembro, no centro de Florianópolis, é destaque no quadro Isso é Legal desta semana. Então fique com a gente, o programa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina só está começando. Recentemente se ouviu falar muito sobre dosimetria da pena durante o julgamento do mensalão realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas muita gente tem dúvidas sobre o tema. Por isso hoje eu converso com o advogado Renato Boabide. Tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Bom, antes de mais nada, de começar sobre o assunto, eu gostaria que o senhor explicasse o que é dosimetria da pena. Bom, Nayara, a dosimetria da pena primeiro tem que fazer um esclarecimento que é uma matéria muito complicada. A dosimetria da pena, desde a época da faculdade, é uma matéria que assombra não só os estudantes, como após os próprios advogados, né, no seu exercer diário. É uma palavra forte, é uma palavra, né, que a gente vê para ouvir dosimetria da pena. O que seria a dosimetria da pena? A dosimetria da pena seria no caso concreto, no cometimento de um crime, na parte de uma condenação, quando realmente já ficou comprovado que aquela pessoa, aquele indivíduo cometeu aquele delito, aquela infração, é a hora de o Estado fazer a sua função de punir aquele réu, aquela pessoa que cometeu aquele delito. É a hora que o juiz, que o juiz da causa vai atribuir a ele uma pena, uma sanção, punitiva, em caráter punitivo e de prevenção também, sobre o crime que ele cometeu. Tá? É a parte da dosimetria da pena, é a parte que ele analisa todas as circunstâncias do caso, as circunstâncias pessoais, e impõe uma pena para aquele rapaz ou aquela pessoa que cometeu determinado delito. Então é feito todo um cálculo para determinar isso? É realizado um cálculo. Tá? Ao final dessa, como eu já disse antes, havendo a condenação realmente configurado o crime, já matéria de prova já discutida e colheita de provas realizada, instrução finalizada, ao final o juiz vai proferir uma sentença e uma condenação, tá? Que os juristas chamam de o jus puniendi do Estado, é o poder do Estado de punir. Uhum. Tá? Então, dentro desse caráter punitivo, vai chegar na parte da dosimetria, que é a hora do juiz aplicar a pena. Uhum. Aí o senhor falou que é dividido em 3 fases, né? A primeira fase seria a fixação da pena base. Dentro dessa dosimetria existe o sistema trifásico, que eles falam. O autor desse sistema trifásico é Nelson Hungria. Tá? E ele determinou, e foi adotado pelo Código, pela reforma de 84, o Código é de 1940, mas em 1984 houve uma reforma geral da parte geral do Código Penal. E nesse sistema trifásico adotado pela inovação de 1984, o sistema trifásico que diz, a primeira fase do artigo, só retornando, esse sistema trifásico é previsto no artigo 68, tá? E a primeira fase está dentro do artigo 59, que diz que o juiz deve atentar às circunstâncias gerais do crime, modo de execução, o motivo da execução do crime, por que aquele indivíduo cometeu aquele crime, quais são as circunstâncias que esse crime aconteceu em forma geral, tá? Inclusive até se o comportamento da vítima influenciou no crime, tá? Se o réu possui antecedentes, e analisando essas são 8 circunstâncias dentro do artigo 59, analisando essas 8 circunstâncias, o juiz, dentro do seu caráter discricionário dele, tá? Ele vai analisar e vai definir a pena base, que é a pena de onde vai sair, onde vai continuar a dosimetria, a pena base. Tá? Analisando essas 8 circunstâncias, ele escolhe uma pena, né,
de caráter subjetivo do juiz, ele vai achar que para que determinado fulano, a pena base tem que partir de tanto. Pode partir do mínimo e nós temos o máximo. Tá? Mas geralmente, analisadas as circunstâncias, pode partir do mínimo e até o máximo previsto em lei. E aí, então, ele passa para a segunda fase da dosimetria. Passa para a segunda fase da dosimetria. Seria a análise das circunstâncias atenuantes e agravantes. Dentro da segunda fase da dosimetria, ele vai analisar dentro do conjunto do processo, do conjunto probatório, o que aconteceu ali, o que tem de circunstâncias elencadas nos artigos do Código Penal que geram as atenuantes e as agravantes. Importante que as atenuantes e as agravantes são sempre consideradas. Tá? Elas devem ser consideradas. Tanto que o nome a capitulação do artigo são circunstâncias que sempre atenuam a pena e circunstâncias que sempre agravam a pena. Então, sempre tem que ser considerado todas as circunstâncias, tanto as agravantes como as atenuantes. E como seria, no caso, alguma coisa para agravar? O senhor poderia explicar o que seria? Uma das agravantes, agravante é crime cometido contra maior de 60 anos de idade, 65 anos de idade. Tá? E mais uma série de outros incisos ali do artigo da lei que diz que cada uma vai agravando a lei, vai agravando a pena na medida que o juiz achar que deve agravar. E no caso, para atenuar, né, a pena, se o juiz na primeira fase ele já deu a pena mínima, né, e na segunda fase existem algumas circunstâncias atenuantes, que é como seria no exemplo a confissão espontânea. Isso. Se o réu ele realizou essa confissão espontânea, ele pode ter a pena reduzida mesmo que na primeira fase já tenha sido dado o mínimo? Correto. Esse é um tema bem polêmico, tá? Porque se o juiz, né, atribuiu na primeira fase uma pena mínima, e na segunda fase não existindo uma agravante, por exemplo, e existindo uma atenuante, a jurisprudência majoritária hoje e até simulada em vínculo pelo STJ é que na segunda fase da dosimetria, mesmo havendo uma atenuante, a pena estando no mínimo, a pena não pode vir aquém da mínima prevista por lei. É a súmula 231, se não me engano, do STJ. Tá? Só que hoje já surge uma corrente contrária a essa súmula e hoje minoritária, mas quem sabe um dia majoritária, que prevê a redução aquém do mínimo nessa segunda fase, em razão até por causa da confissão espontânea, né? Um caráter, o réu confessou, colaborou com a justiça, com a instrução do processo e não teria a possibilidade de reduzir, né? Fica meio incongruente, né, a resposta que o Estado teria que dar para ele. Mas há uma possibilidade, já há uma vertente que esse panorama possa mudar, possa ser reduzido abaixo do mínimo nessa segunda fase já. E o senhor concorda com isso, de ser Eu concordo, porque ele tem que haver esse caráter discricionário, como eu te falei anteriormente. Se a pena já está no mínimo e na segunda fase o réu espontaneamente confessou o delito, né, ele deveria ter essa pena atenuada na segunda fase, porque não há nenhum impedimento legal. Existe um impedimento simulado através de uma súmula que é criada através de jurisprudências constantes, criou-se uma súmula, mas em posição legal não há nenhum impeditivo legal para essa pena vir abaixo do mínimo na segunda fase da dosimetria. E eu acho muito importante, eu acho que deveria ser respeitada essa fase. E a terceira fase, o que seria? Na terceira fase são aquelas frações que a gente, lendo o Código Penal e lendo as capitulações dos crimes, a gente encontra aumento de 1/3, redução de 1/3. Né? Então, passada a primeira fase, passada a segunda fase, chegamos às circunstâncias as circunstâncias gerais e especiais de aumento de pena. Tá? Então, elas incidem na terceira fase da dosimetria, tá? Dependendo de cada caso. Né? O exemplo mais comum que a gente tem, né? O homicídio. Né? O homicídio passou a primeira fase, passou a segunda fase, chegou-se a uma pena X para o homicídio. Ficou configurado na instrução do processo que aquele crime não se realizou.
né, foi tentado, não chegou a ser consumado, ficou na tentativa. Então prevê a lei uma redução nessa fração, na terceira fase, para reduzir a pena. Tá? Então essa pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3, né? E em outros casos, no caso do mensalão, no artigo da corrupção ativa, há o parágrafo 1º que permite o aumento da pena numa determinada fração, caso aconteça determinado ato. Então foi o que a maioria dos réus acabaram sendo condenados, né? E houve esse aumento na terceira fase por causa dessa fração estipulada no parágrafo do artigo da corrupção ativa. E essas 3 fases, até serem concluídas, demora, né? É um processo... É a fase mais delicada da sentença. Tá? É a fase mais delicada da sentença. Alguns podem dizer, a fase mais delicada da sentença é a produção de prova. Mas na parte dispositiva, na parte da condenação, na fixação da pena, é a parte mais importante, porque todo mês ali que é reduzido ou aumentado pode influenciar diretamente no cumprimento da pena. Por que eu digo isso para ti? Porque assim, nós temos os regimes de cumprimento de pena. Tá? Se passar desapercebido qualquer fração dessa ou qualquer atenuante, tá? A pena pode ficar num patamar que vai impor ao réu o regime fechado. Né? E se essa atenuante não for respeitada, ele vai cumprir a pena no regime fechado. Essa atenuante sendo observada, a pena pode abaixar do mínimo de 8 anos, que é o limite de regime fechado, para o regime semiaberto, e ele poderia vir ao regime semiaberto, poderia começar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Foi o que aconteceu com um dos réus do mensalão. A pena dele iria ficar em 9 anos, né? Os ministros entenderam que caberia mais uma atenuante no caso dele, uma atenuante inominada, que ainda é prevista no Código Penal, nessa segunda fase, e reduziram a pena dele. Tá? E essa pena dele, em vez de ficar acima dos 8, que colocaria ele no regime fechado, essa pena ficou abaixo dos 8 anos e impôs ele ao regime semiaberto, mais benéfico. Bom, advogado Renato Babais, eu agradeço a sua presença hoje aqui no Justiça Legal. Acho que foram bem esclarecedoras, né, as suas palavras. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço o convite e falo novamente dizendo que é uma matéria bem complexa. Espero ter agradado e espero ter, no mínimo possível, ter esclarecido as dúvidas do público e as dúvidas dessa matéria. Muito obrigado pelo convite. Obrigada.